Olá pessoal, tudo bem? Queremos agradecer a você que tem compartilhado, se inscrito no canal e tem nos ajudado esse canal a crescer. Hoje nós iremos trabalhar as aparentes contradições nos livros históricos, parte 1. Significa dizer que terá a parte 2 e a parte 3. Meu nome é Carlos Matias, sou professor de Teologia e de Língua Portuguesa, sou pós-graduado em Ciências das Religiões e segue o vídeo. Muito bem, pessoal, vamos agora com aparentes contradições nos livros históricos, parte 1. Significa dizer que vai ter parte 2 e parte 3. É necessário você acompanhar, como nós fizemos no Pentateuco, que já está no nosso canal. Escutem bem. Primeira pergunta que me enviaram. Professor, Canaã foi conquistada rapidamente ou apenas de maneira gradual? Porque é dito em Josué, capítulo 10, verso 42, que de uma vez Josué tomou estes reis e suas terras. Mas Josué 11, 18 diz que foi de forma gradual. E aí, professor? Foi de uma vez ou foi de forma gradual? Vamos lá. Deixa eu tentar esclarecer. Cada texto no seu contexto. Canaã, certo? O rei, a parte norte foi conquistada, certo? Com reis diferentes e épocas diferentes. De uma vez só. É isso que o texto quer lhe dizer em Josué 10, verso 42. A outra parte, certo? Demorou muito para ser conquistada, que é a de Josué, capítulo 11, verso 18. Então, é diferente. Foi uma parte norte de Canaã, foi conquistada de uma vez só, e a outra parte norte foi conquistada de forma gradual. Então, Josué, capítulo 11, verso 18, não se contradiz com Josué, capítulo 10, verso 42, não. Ok? Segunda pergunta. Professor, Josué, capítulo 18, verso 28. Jerusalém ficava no território de Benjamim ou de Judá? Porque Josué 15, verso 8, menciona Jerusalém como estando em Judá. Mas, segundo Josué, capítulo 18, verso 28, pertencia a Benjamim. As duas colocações estão corretas também. Estão literalmente corretas. Porque é uma questão de geografia. Entenda que, apesar de existir alguns eruditos de frisar uma tradição judaica, que eles frisam, certo? Que afirma essa questão de território, do santuário, Jerusalém, enfim, não importa. O que importa é que para nós, Benjamim e Judá eram vizinhos. E Jerusalém ficava entre uma e outra. Ficava no território que pertencia tanto à fronteira de Benjamim, da tribo, quanto à fronteira da tribo de Judá. Então é uma questão de geografia, não é contradição nenhuma. Tudo certo? Vamos para a terceira pergunta. Professor, me explique aí, Eucana, pai de Samuel, era efraimita ou levita? Como indicado em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 16 ao 30. Em contraste com o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Qual dos dois estão corretos? Ele é efraimita, conforme diz Samuel, capítulo 1, verso 1, ou ele era de fato levita? As duas estão corretas, filho. As duas. Leia direitinho. E quem entende um pouco de hebraico vai compreender o que eu vou lhe dizer.
até nas versões em português diz que ele vivia, em Samuel diz que ele vivia, capítulo 1, verso 1 de 1 Samuel, vivia nas regiões, certo? Que é diferente, ó. Regiões, eu estou com a Bíblia aberta aqui, certo? Nas regiões de Efraim, mas não está dizendo que ele era efraimita, ele vivia nas regiões que pertencia a Efraim, mas ele era levita em sua genealogia, em sua corrente sanguínea, da tribo de Levi, conforme Crônicas está lhe dizendo. Então não é contradição. Ele era da tribo de Levi, que foi morar numa das cidades que pertencia à tribo de Efraim. Ok, gente? É necessário vocês entenderem que eu até fiz anotações aqui, que vocês sabem que os levitas, conforme está escrito em Números, capítulo 35, verso 6, os levitas, eles eram distribuídos para várias cidades, levitas. Então, foi o caso do pai de Samuel. Ele morava, geograficamente, ele era da cidade ali que pertencia a Efraim, mas sua genealogia era levita. Então, Crônicas, o texto de Crônicas com o texto de 1 Samuel não é contradição nenhuma, é uma questão de interpretação. Ok, pessoal? Vamos para outra pergunta, a última. Professor, 1 Samuel, capítulo 17, verso 54, como a cabeça de Golias poderia ter sido carregada até Jerusalém, se ela tinha sido retida, então, pelos jebuseus? Verifique, professor, 2 Samuel, capítulo 5, verso 6 ao 9. Vamos lá. Davi, quando conquista Jerusalém, é somente no capítulo 5 do segundo livro de Samuel, quando ele já estava no reinado. E quando ele mata Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel, como é que ele leva, não é isso a pergunta? Como é que ele leva a cabeça de Golias para Jerusalém? Norman Geisler, Gleason e outros intérpretes, John MacArthur, eu estou com a Bíblia aqui de Roma aberto, que ele vai dar várias sugestões, mas a mais apropriada é o seguinte: o texto não lhe diz que Davi levou a cabeça de Golias de imediato, não. O texto diz que ele levou para Jerusalém, mas não diz o tempo, não. Eu prefiro olhar pela linha de Geisler, certo? Quando ele diz, ele levou sim para Jerusalém. Quando ele conquistou Jerusalém, no capítulo 5, obviamente, ele levou para Jerusalém. Mas não diz que ele levou de imediatamente para Jerusalém. Certamente a cabeça de Golias ficou guardada como um troféu da vitória de Davi contra Golias. Exército de Israel contra os exércitos de Filisteu. Então, qual é a contradição? A cabeça ficar guardada e quando Davi conquistasse Jerusalém, a cabeça fosse enviada para lá como troféu. Então, não é contradição. Contradição seria se estivesse um advérbio dizendo logo, ou de imediato, ou imediatamente, Davi levou para Jerusalém. Mas o texto não diz que ele levou. Quando e em que época? Só quando Davi conquistou a cidade. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês. Deus os recompense. Se alguma coisa não ficou clara, nos contacta pelo WhatsApp, pelo Instagram, lá mesmo no canal, tá certo? Que Deus em Cristo te recompense. Compartilhe, dê o seu like, se inscrevam e nos ajude a fazer esse canal crescer. E Deus vai te recompensar. Um abraço, Deus te abençoe.